Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Observando as notícias que vemos nas mídias, nós temos a impressão de que o cristianismo é uma fé que tem milhões e milhões de seguidores por todo o mundo. É provável que esta informação seja verdadeira, mas isto não significa que haja milhões e milhões de discípulos de Jesus ao redor do mundo. Uma coisa é ser cristão. Para ser cristão, basta que você frequente uma igreja cristã, que você professe alguns credos, que você se confesse cristão. Para ser discípulo de Jesus, é preciso ter consciência do seu senhorio e se submeter a este comando, aos mandamentos que Jesus nos deixou. Isso é ser seguidor de Jesus, é fazer de sua vida uma continuação do seu projeto revelado ao mundo nos evangelhos. Vou dar um exemplo sobre a diferença entre ser cristão e ser um discípulo de Jesus. Queria abordar, por exemplo, o tema do perdão. Para um cristão, perdoar é uma faculdade. A gente ouve falar de perdão e às vezes a gente até acha que deve perdoar e que as pessoas que nos magoaram e que nos ofenderam deveriam ser perdoadas. Para um discípulo de Jesus, perdoar não é uma escolha, é uma obrigação, é um dever, é condição de possibilidade de ser seguidor do Mestre. Nós não temos uma escolha, porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós rompemos a nossa relação com Cristo e deixamos de ser um discípulo dele, porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou na continuidade da oração sacerdotal, da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Jesus disse que se não perdoarmos as ofensas daqueles que nos magoam, tampouco o nosso Pai Celeste perdoará as nossas ofensas. Ou seja, a nossa relação fica rompida, quebrada, nós somos afastados do Senhor. E talvez você esteja agora ouvindo esta minha palavra e pensando: Martorelli, você está sendo legalista e você está querendo me dizer que porque eu não consigo perdoar uma determinada pessoa que me ofendeu e que me feriu, eu não sou um cristão, eu não sou um discípulo de Jesus? Bem, é isso mesmo que eu estou dizendo. Contudo, eu quero que você espere um pouquinho para ter uma compreensão mais ampla da minha proposta. Em primeiro lugar, você precisa compreender o que é perdoar. Perdoar não é voltar a ser amigo de quem te ofendeu. Perdoar não é reatar a relação amorosa que havia entre vocês e que por causa de uma determinada conduta ou comportamento foi rompida e quebrada. Perdoar não significa voltar ao estado ante, a mágoa, o mal que foi feito. O que é então perdoar? Perdoar é compreender que o comportamento que a pessoa tomou com você é expressão de sua humanidade e que você também poderia ter cometido o mesmo erro que esta outra pessoa cometeu, dadas certas circunstâncias. Portanto, perdoar é, em primeiro lugar, reconhecer que você não é moralmente nem espiritualmente superior a quem quer que seja. Se você não tiver esta compreensão, você negou um dos fundamentos do Evangelho. Em segundo lugar, perdoar é renunciar ao direito de cobrar a dívida que o outro tem com você. Você não deve exigir do outro que ele lhe peça perdão ou vai passar na cara dele de que ele errou, de que ele cometeu. Não, perdoar significa eu abro mão de qualquer direito, de qualquer condição especial de superioridade que porventura se pudesse imaginar existir em decorrência do erro que o outro cometeu. Em terceiro lugar, perdoar significa estar aberto
para perceber transformações na vida do outro. Como eu disse, você não tem que voltar a ser amigo ou ser marido e mulher. Perdoar não significa reatar uma relação. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, como muitas pessoas dizem. Se você não esqueceu, você não perdoou. Isso é um absurdo. Eu não posso decidir esquecer, mas eu posso decidir perdoar. E o que é perdoar? É não cobrar. Não exigir nada do outro pelo mal que ele fez a mim. Mas o perdão pressupõe, como eu estava dizendo, essa terceira dimensão, que significa que você olha para o outro não rotulando o outro, não estigmatizando o outro, não definindo o outro como alguém que é aquilo que ele fez. Porque nós não somos aquilo que fizemos. Seja qual for o erro que tenhamos feito, isso não nos define. Isso apenas revela e retrata uma escolha e uma decisão momentânea. Mas todos nós somos capazes e somos convidados a ter uma outra postura. Certa vez Pedro perguntou a Jesus: Mestre, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? E Jesus disse: eu não te digo que perdoe até 7 vezes. Eu te digo que perdoe até 70 vezes 7 vezes. Essas são as vezes que você deve perdoar. E pare, não precisa fazer conta para saber quanto é isso. O que Jesus queria dizer é que assim como Deus nos perdoa, e Ele nos perdoa porque Ele é Pai amoroso e presente, nós devemos perdoar os erros e a loucura do nosso irmão. Porque o comportamento dele feriu antes de mais nada a ele mesmo e entristeceu a Deus. Nós deveríamos olhar para ele, portanto, com compaixão. Compaixão é uma palavra preciosa no Evangelho. A palavra compaixão significa: a tua dor é minha dor, a tua alegria é a minha alegria. É dividir o pathos, o sentimento que neste momento nós temos. Ao final da minha fala, você deve estar pensando: caramba, eu acho que até hoje eu não tenho sido um discípulo de Jesus. Há poucos discípulos de Jesus nesse mundo. Talvez não por esse motivo, mas por outros tantos motivos, eu mesmo, com muita resistência, me confesso um discípulo de Jesus. Porque há tanto em mim para mudar. É que eu ainda não cheguei lá. Eu e você estamos no caminho, seguindo os seus passos. O importante é estar neste percurso, vendo-o à frente e caminhando em sua direção. Vamos orar? Ó Deus eterno, que Tu nos ajudes a nos convertermos em múltiplas dimensões de nossas vidas em discípulos de Teu Filho Jesus Cristo. Faze-nos de fato seguidores dele, revelando ao mundo a sua natureza entre nós. Em nome dele, amém.